aí eu fico perguntando a ele também, né, Raquel, nessa hora, se o governo demorou a agir, né? Aí ele fala que foi todo um procedimento, que a controladoria acionou a Polícia Federal e achava que esse era o caminho. Já é possível fazer uma análise do impacto disso, inclusive não apenas para a economia, mas para a imagem do governo, né? Quando ele diz que o escândalo do INSS respinga no governo, sim, porque a investigação é livre. Olha, Fabiola, é complicado essa palavra que o ministro usa, né, de respinga no governo. Esse é um escândalo do governo, é um escândalo da gestão pública, independente de quem esteja à frente do governo. Porque o governo Lula está usando toda uma narrativa de que os problemas começaram na gestão Bolsonaro. Porque começa esse tipo de desconto no INSS, começa na gestão Bolsonaro, ele cresce durante o governo Lula, se começa a investigação a partir de denúncias da imprensa durante o governo Lula, e é uma investigação feita por técnicos da Polícia Federal e da Controladoria Geral da República. Mas a questão é que a gente precisa parar de olhar para isso como é um problema do governo Bolsonaro, é um problema do governo Lula. É um problema da gestão pública. O INSS é um órgão público. Então, houve desvios de dinheiro, de recursos dos aposentados em convênios feitos dentro do INSS, que é um órgão público. Isso sob a supervisão do INSS e do Ministério da Previdência. Então, independente de quem estava lá, se o presidente se começou na gestão Jair Bolsonaro ou se continua na gestão do governo Lula, isso foi feito sob a supervisão do governo federal. Então, o governo federal e o próprio INSS que deveriam estar olhando para o dinheiro das pessoas e garantindo que isso não acontecesse. Mas aconteceu. É isso. Estamos de volta para quem está nos acompanhando. Estávamos falando sobre a manchete principal do UOL, que tem a ver com a fala de Fernando Haddad sobre o escândalo do INSS. Josias, rapidamente, até para a gente mudar de assunto, só para você amarrar essa história, como é que o governo tem respondido? Tem sido satisfatória a resposta do governo em relação a isso, até mesmo quando o Haddad fala sobre esse assunto? Não, a resposta do governo está longe de ser satisfatória, Fabiola. O governo, na verdade, está atônito, porque falhou dramaticamente nesse episódio, né? Já falamos aqui muitas vezes, é um episódio que nasceu lá, um roubo, um assalto que nasceu na gestão do Bolsonaro, estava lá na casa dos milhões e ganhou uma proporção inaudita na gestão do Lula, alcançou a casa dos bilhões, estamos falando aí de descontos feitos nas aposentadorias, descontos da ordem de 6 bilhões de reais, e o governo não sabe de nada até agora. Ele sabe que houve esse montante de descontos, não conseguiu ainda quantificar quanto desse total foi, de fato, assaltado, não sabe dizer quem foram os aposentados assaltados. Estamos falando aí de alguma coisa em torno de 4 a 6 milhões de pessoas, mas o governo ainda não sabe quantos foram os assaltados. Então, é uma falta de controle absoluto. E o governo está atônito diante do episódio, porque o efeito político desse assalto é devastador. Para o Lula, não adianta tentar jogar o problema no colo do Bolsonaro. Não há inocentes nessa história, só culpados, cúmplices e omissos. Cúmplices por omissão e cúmplices porque ajudaram a assaltar, né? Então não há inocentes nessa matéria. A dificuldade para o Lula é que ele é candidato à reeleição e o Bolsonaro é candidato à cadeia. Então, o candidato da direita que for apoiado pelo Bolsonaro, ele vai poder participar da eleição, da próxima eleição, e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não era gestor, estou disputando a presidência aqui pela primeira vez. Então, ele vai poder se isentar do problema. O Lula não. O Lula vai ter que enfrentar esse problema. A corrupção entrou na pauta da sucessão de 2026. E o governo não está sabendo dar resposta, Fabiola. Não está conseguindo dizer ao aposentado que foi assaltado quando ele vai ser ressarcido, se ele foi efetivamente assaltado e de onde virá o dinheiro. Não adianta, o ministro falou, é preciso responsabilizar quem assaltou. É verdade. Se você tem um assalto, o primeiro objetivo da polícia é identificar o assaltante e tentar recuperar o fruto do roubo. Mas não será fácil, porque algumas dessas entidades sindicais que realizaram o assalto só existiam para assaltar.
E se você desmonta o esquema, a entidade deixa de existir, você não vai recuperar, esse dinheiro já foi para o beleléu. Então vai entrar, o bolso do contribuinte vai entrar nessa equação, Fabiola, o brasileiro vai ter que pagar esse assalto e o tema é muito incômodo para o governo. E não adianta dizer que isso respinga no governo. Não respinga, não. Isso enlameia o governo todo. O governo foi inepto, foi cúmplice e não consegue agora sair dar uma resposta adequada para o aposentado que foi assaltado.